Amigo da TV Novo Tempo, que bom estarmos juntos outra vez para conversarmos e estudarmos sobre o capítulo do dia no Revivados por Sua Palavra. Hoje vamos a Amós capítulo 7 e eu gostaria de ler o capítulo contigo, porém antes de ler eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar juntos? Querido Pai, bondoso Deus, te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradeço pela sua bondade e pela sua misericórdia. Dá-nos sabedoria para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amós 7 aqui apresenta o juízo dos gafanhotos, apresenta o juízo do fogo, que são desviados pela oração de Amós, o muro levantado com um fio de prumo, que significa a rejeição de Israel, Amazias, que se queixa, Amós, que demonstra a sua vocação, e o julgamento de Amazias. Vamos ao capítulo 7, então, a partir do verso 1. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. E este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha o prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, eu vejo um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com uma espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizará, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. O Senhor me disse, vai, profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, porque assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Bem, aqui temos então um capítulo com repreensões, vemos aqui a visão do gafanhoto, vemos Amós acusado de conspirador. Ele apresenta 3 das 5 visões de Amós a respeito do juízo que cairiam sobre Israel, assim como o confronto do profeta com Amazias e o sacerdote de Betel. O primeiro juízo é a fome. Depois, gafanhotos, como instrumentos da ira divina, vieram sobre a terra para destruir a sua beleza e os seus frutos, trazendo carestia e fome aos habitantes. Deus é longânimo para com as pessoas, mas não para sempre, especialmente quando se trata de grandes iniquidades. No entanto, o juízo veio misturado com a misericórdia de Deus. Os insetos comeram apenas o último crescimento da grama, que é de pouco valor em comparação com o primeiro. Observe que as misericórdias de Deus, ela continua a nos dar cada dia mais esperança. Elas são numerosas,
elas são valiosas mais do que o juízo que ele aplica. Isso deve nos tornar mais submissos em gratidão à sua vontade quando vierem decepções. Vendo a terrível obra dos gafanhotos, Amós intercede em favor de Israel. E aí vem o verso 2 que lemos já. No verso 2 nós lemos: tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, milagres acontecem. Você sabe que Amós orou, Amós intercedeu, Amós clamou e Deus ouviu. Os profetas sempre oraram por aqueles a quem profetizaram. E assim mostraram que, apesar de denunciarem o pecado das pessoas, eles não tinham prazer na sua destruição. Pelo contrário, era o seu povo. Então eles oravam pelo perdão dos pecados, pelo arrependimento. A próxima visão, o julgamento pelo fogo, mostra que Deus tem muitas maneiras de humilhar uma nação pecadora. Esse fogo abrasador sobre a plantação seca trazida por Deus fez coisas terríveis. E ainda consumiu os reservatórios profundos de água, deixando claro que nada pode interromper as visitações de Deus. Deus conhece tudo. Mais uma vez o profeta intercedeu em favor dos pecadores. Não em favor do pecado, dos pecadores. Ele reconheceu que Israel havia se tornado mais humilde diante dos castigos anteriores. Então, devido à intercessão profética, o Senhor postergou os seus juízos. A terceira visão, que é a do prumo, nos lembra que Israel era como uma parede forte que o próprio Deus havia construído. Mas agora Deus está em cima do muro com um fio de prumo, para medi-la e para trazer juízo sobre ela, porque ela não estava à altura das suas expectativas. A punição seria certa, e isso é interessante. O juízo de Deus sobre o pecado, o juízo de Deus sobre as injustiças, o juízo de Deus sobre a maldade, ele virá. Portanto, aqueles que cometem perversidades, aqueles que cometem pecados, aqueles que são corruptos, aqueles que oprimem o pobre, aqueles que são infiéis, mentirosos, desonestos, todos estes serão um dia punidos por Deus. Ou se arrependem ou entregam os seus pecados nas mãos do Senhor, mudam de atitude pelo poder de Deus, ou um dia sofrerão as consequências da sua própria decisão. A punição, no tempo de Israel, portanto, seria certa. Observe que virá um tempo quando aqueles que foram poupados, logo mais não serão. Apesar da intercessão de Amós em favor de Israel, o povo continua pecando, o povo continua transgredindo. Além disso, perseguiu o profeta. Amazias, o sacerdote-chefe da adoração aí do bezerro em Betel, queixou-se ao rei Jeroboão sobre o profeta, sem mencionar a oração de intercessão por eles. Note que os que mais fingem ter santidade são geralmente os piores inimigos de quem está realmente santificado. Amós profetizou, fez aquilo que Deus havia designado para que ele fizesse e, como resultado, ele sofreu. Amós testemunhou que Deus o chamara enquanto era apenas um pastor. Falou, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Falou, mas Deus me chamou, não para temer o homem, mas para fazer sua vontade, vontade de Deus. Suas habilidades, portanto, vinham do Senhor, vinham de Deus. Ele era um profeta, não por profissão, por modo de ganhar a vida. Ele foi chamado para honrar a Deus, foi chamado para servir as pessoas, foi chamado para fazer o bem. E assim Deus chama pessoas ainda hoje para servi-lo. Deus chama pessoas ainda hoje para pregar sua palavra. Deus chama pessoas ainda hoje para testemunhar. Deus chama pessoas ainda hoje para serem um instrumento em suas mãos para levar a mensagem da salvação àqueles que não conhecem. Deus chama você, chama a mim. O que você tem respondido a Deus? Ele concede dons, para um concede mais, para outro menos. No entanto, todos temos dons, todos recebemos dons de Deus para que sejamos úteis em sua casa, em sua obra, porque quando nós pregamos, quando nós testemunhamos, quando nós falamos do amor de Deus, a nossa própria fé se fortalece.
Você sabe que Deus poderia ter realizado a sua obra de salvar pecadores sem a nossa ajuda, sem o nosso auxílio. Mas a fim de nós desenvolvermos um caráter semelhante ao caráter de Jesus, é preciso, é necessário participar da sua obra. Porque quando participamos da sua obra, da sua missão, nós desenvolvemos o caráter que nos levará para o céu. Amém? Então, quando Amazias ordenou que Amós ficasse em silêncio, o profeta profetizou contra sua esposa, contra seus filhos. Sua mulher seria tratada como uma prostituta, seus filhos e suas filhas seriam mortos pela espada da guerra. O próprio Amazias viveria para ver isso, em seguida seria levado cativo para morrer em uma terra estrangeira. Quantos males, porque o povo havia adorado ídolos, porque o povo vivia em pecados, porque o povo transgredia a lei de Deus, porque os líderes incentivavam o povo a transgredir. Então, Deus simplesmente daria a eles o que eles estavam pedindo. As interações de Deus com o seu povo nos mostram que Ele é muito paciente, sabe? Ele não tolera o pecado, mas é paciente. O dia de acerto de contas chegará para todos nós, para você e para mim. Por isso, hoje é o dia de pedir que Deus nos ajude. Hoje é o dia. Paulo diz, o autor de Hebreus diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque Ele guiará você, Ele transformará a tua vida. Deus nos ajudará a viver em harmonia com Ele, a fazermos as pazes com Ele. Deus nos transforma a nossa vida, Deus muda o nosso caráter, Deus muda os nossos gostos, Deus muda os nossos hábitos, se estivermos dispostos, se estivermos dispostos a pagar o preço. Então, vamos nos colocar nas mãos do Senhor hoje e não receber a condenação de Amós 7, mas sim a salvação que vem das mãos do Senhor? Quero orar por você. Querido Pai, bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela salvação em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti todos os momentos, todos os dias, pois nós oramos em nome Teu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, seja, meu amigo, reavivado por sua palavra.